Capitalismo. Capitalismo é um sistema socioeconômico em que os meios de produção, terras, fábricas, máquinas, edifícios e o capital, o dinheiro, são propriedade privada, ou seja, têm um dono. Antes do capitalismo, o sistema predominante era o feudalismo, cuja riqueza vinha da exploração de terras e também do trabalho dos servos. O progresso e as importantes mudanças na sociedade, como novas técnicas agrícolas, urbanização e etc., fizeram com que esse sistema se rompesse. Essas mesmas mudanças que contribuíram para a decadência do feudalismo cooperaram para o surgimento do capitalismo. Podemos dizer que o capitalismo está dividido em 3 fases. São elas: Capitalismo comercial. O capitalismo comercial é conhecido como a primeira fase do capitalismo. Sua gestação começou no renascimento comercial dos séculos XIII e XIV. Porém, o capitalismo comercial ganhou força no início do século XV com o desenvolvimento da burguesia comercial europeia. As grandes navegações e conquistas marítimas do século XV e XVI foram de fundamental importância para o desenvolvimento do capitalismo neste momento. O capitalismo comercial é baseado nas trocas comerciais. Este foi muito utilizado nas colônias da América, África e Ásia. Nesse período, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda enriqueceram explorando novas terras, e o capitalismo passou a se fortalecer a partir das trocas e vendas de escravos, manufaturas, metais preciosos e produtos agrícolas. As principais características do capitalismo comercial são: surgimento da moeda como valor de troca, produção de manufaturas, divisão internacional do trabalho, mercantilismo como sistema econômico, balança comercial favorável, o superávit, protecionismo, que são taxas alfandegárias, e o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. O capitalismo comercial perdeu força no século XVIII com a Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo industrial. Vale dizer que o comércio, relações comerciais, não deixou de ter importância, porém as atividades industriais passaram a ganhar mais relevância econômica a partir de meados do século XVIII. Capitalismo industrial. O capitalismo industrial ou industrialismo corresponde à segunda fase do capitalismo, que surge com a Revolução Industrial no século XVIII e se consolida com a segunda Revolução Industrial em meados do século XIX e início do XX. O capitalismo industrial surge com um novo panorama determinado pelo processo de industrialização. Assim, as máquinas começam a substituir o trabalho manual e de um pré-capitalismo esse sistema econômico atinge outra configuração a partir de novas técnicas de produção de mercadorias. Uma das maiores invenções desse período foi a máquina a vapor, gerada por meio da combustão de carvão. Ela foi essencial para aumentar a produção de mercadorias e, consequentemente, o lucro dos produtores. Durante esse período, as desigualdades sociais crescem exponencialmente, uma vez que a maior parte do dinheiro estava concentrada nas mãos dos burgueses, enquanto a classe trabalhadora era explorada e recebia salários insuficientes para terem uma vida digna. Com o enriquecimento da classe burguesa e o investimento em novas descobertas, levou cada vez mais à expansão e ao desenvolvimento do capitalismo pelo mundo. Além disso, a expansão de mercados consumidores, as relações internacionais e o desenvolvimento da globalização foram essenciais para consolidar uma nova fase do sistema capitalista, o capitalismo financeiro ou monopolista. Capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro, também chamado de capitalismo monopolista, corresponde a um tipo de economia em que o grande comércio e a grande indústria são controlados pelo poder econômico dos bancos comerciais e outras instituições financeiras. O capitalismo financeiro foi possível graças à influência do liberalismo, que conduziu ao desaparecimento da tutela estatal sobre a economia. Uma das consequências mais importantes do crescimento acelerado da economia capitalista foi o processo de concentração e centralização de capitais. Várias empresas surgiram e cresceram rapidamente, como indústrias, bancos, corretoras de valores, casas comerciais, etc. Esse período ficou marcado pela prática do monopólio, que é quando uma única empresa domina todo o mercado, além dos oligopólios, que correspondem à união de algumas empresas retendo nas mãos o controle dos preços de matéria-prima, impedindo assim o desenvolvimento de outras empresas. Atualmente, com a colaboração do chamado capitalismo informacional, o sistema financeiro global estende-se pelo planeta com a integração de todas as bolsas de valores e com o dólar como a principal moeda internacional de trocas comerciais. E essa foi uma rápida explicação sobre o sistema capitalista e suas fases.
O liberalismo é um modo de entender a natureza humana e uma proposta destinada a possibilitar que todos alcancem o mais alto nível de prosperidade, de acordo com seu potencial, em razão de seus valores, atividades e conhecimentos, com o maior grau de liberdade possível, em uma sociedade que reduza ao mínimo os inevitáveis conflitos sociais. Ao mesmo tempo, o liberalismo se apoia em dois aspectos vitais que dão forma a seu perfil: a tolerância e a confiança na força da razão. O inglês John Locke era considerado como o pai do liberalismo. E ele dizia que todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito. Existem três tipos de liberalismo: o político, o ético e o econômico. Principais ideias do liberalismo: liberdade individual, igualitarismo de direitos, contratualismo, concepção de cidadania como intitulação de direitos, não intervenção do Estado, limitação do poder político, livre mercado, ordem espontânea, neutralidade do Estado e representação política. Origem: o pensamento liberal teve sua origem no século XVII, através dos trabalhos sobre política publicados pelo filósofo inglês John Locke. Já no século XVIII, o liberalismo econômico ganhou forças com as ideias defendidas pelo filósofo e economista escocês Adam Smith.